Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, eu ocupo aqui o meu pequeno expediente hoje. Primeiro, para corroborar com as palavras do vereador Eloy, que bom que nós tivemos ali uma notícia interessante para o nosso município, da possibilidade de negociação com melhores condições do caso Manhã Bosco, que é uma situação que preocupa a todos nós pela possibilidade de inviabilização do orçamento da nossa cidade, e isso nós sabemos que impacta a todos e a todas, portanto, podemos dizer que tivemos uma vitória e que poderemos, a partir de agora, negociar em melhores condições. O que eu queria trazer aqui, queria mostrar para os colegas, é um vídeo do bairro Monte Carmelo, que o presidente da Associação de Moradores Eleito, o Clayton, ele ainda não chegou, mas daqui a pouco ele estará por aqui com a gente, onde nós vamos ali na Secretaria do Urbanismo. O bairro Monte Carmelo, há alguns dias, já sofre com a falta de luz. E com esse frio, acredito que seja essa uma das motivações, acaba que uma parte do bairro tem a fase da luz diminuída, e aí as pessoas não conseguem utilizar a luz. Pensem, nobres colegas, chegar em casa e não ter luz para tomar um banho, né, para daqui a pouco conseguir aquecer a sua casa. Portanto, nós estaremos dialogando aqui com a nossa cidade, os moradores já conversaram com a RGE, e a RGE orientou conversar com o município para que o município autorize a regularização das luzes, porque o Monte Carmelo é um bairro que uma parte dele tem as luzes regularizadas e a outra parte ainda tem as luzes, a eletricidade irregular, que é a parte mais nova do bairro. Mas os moradores têm a vontade de regularizar, e nós sabemos que é isso que acontece em muitos locais. As famílias querem regularizar, mas por morarem em bairros irregulares, elas não conseguem, e aí acabam ficando à margem dos serviços e muitas vezes não conseguem fazer nem a regularização, o pagamento dos seus serviços como elas gostariam. Então, o pessoal do Monte Carmelo quer regularizar, mas não consegue, e nós vamos buscar a prefeitura para que ela autorize a regularização da eletricidade para que não aconteçam mais esses problemas. Maurício, pode colocar o vídeo, por favor, só para o pessoal visualizar como que fica o bairro Monte Carmelo. Boa noite, pessoal. Gostaria de pedir o apoio aí do pessoal aí, das autoridades maiores aí. Aqui no Monte Carmelo, mais de 80% da população paga energia. Aí muitos estão chegando em casa agora, não tem o direito de poder tomar um banho aí, ó. Uma parte da parte de baixo aí já começou meia fase, ó. Aí começa agora, para volta lá pela meia-noite, quando começa a incomodar demais a RGE. Então eu preciso do apoio de vocês aí, das autoridades presentes aí. Nós tentar mudar a situação aí, porque é complicado, né, tio? A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, não tem o direito de poder tomar um banho, porque fica meia fase. Aí falam porque não estão pagando. Muitos não pagam porque a RGS negou de colocar luz. Mas esse povo que estão sem luz aí é o povo que está pagando, tá? Então não é justo, né? A pessoa está pagando e está na escuridão que está aí. Então precisava do apoio do pessoal aí para... Obrigada, Maurício. Então, para mostrar um pouquinho a realidade do bairro, claro que acredito que a rede acaba sobrecarregando e faz com que tenha dificuldades de poder oferecer eletricidade para todos e para todas. O Clayton, ali, presidente da Associação de Moradores, comentou que a maioria já tem a sua luz regularizada, mas uma minoria ainda não tem, e acabam que as pessoas utilizam das suas formas para poder ter acesso à luz. É claro que não tem como morar numa casa sem água, sem luz, portanto, nós buscaremos aqui a autorização do município. Uma pequena parte, vereadora. As pessoas, sua parte, vereadora Daiane. Só para registrar, também além do Monte Carmelo, tá nessa situação, o São José, uma boa parte também tá. Estamos em contato com a RGE, porque era para voltar a luz às 11, depois à meia-noite, e não voltou. Então, tem outros bairros da cidade também que estão nessa situação, e a gente precisa de um auxílio. Aí já falamos com o Rafael da RGE, e uma atenção especial dessa sobrecarga, porque, como ele disse lá, não é só o pessoal que está irregular, no caso, muitas pessoas que pagam a energia elétrica. Agora, falei com o Rafael novamente, mandei todos
todos os protocolos das famílias ali que também estão sem luz e ligam para lá e ficam, eles vão passando de horas em horas para voltar e com o tempo do jeito que tá, as pessoas precisam, né? Seja ligar um chuveiro, uma torneira, enfim, até uma estufa nesses momentos, né? Então, parabéns por trazer esse tema, por ir até a secretaria para tentar resolver, mas precisamos de uma atenção aí especial da RGE nesses assuntos. Com certeza, vereadora Daiane, precisamos olhar para isso, porque nós sabemos que o frio veio para ficar e nós teremos isso nos próximos anos, provavelmente. Então, nós precisamos ter a garantia de que a nossa empresa de energia tem um preparo para poder lidar com isso. Se não tem, a gente precisa buscar o que é necessário para fazer isso, né? E faço sempre uma reflexão. Nós temos o SAMAI, que é um patrimônio da nossa cidade e é um bem público. Nós precisamos cuidar dos nossos bens públicos, porque quando a gente tem um problema, a gente consegue resolver de forma célere com o SAMAI. Mas com a RGE, uma empresa privada, as pessoas têm dificuldade de ter acesso. Portanto, precisamos refletir sobre como que nós estamos fazendo com os nossos serviços públicos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, vereador Fantinel.